Bom pessoal, boa tarde. Eu quero gravar um pequeno videozinho aqui para vocês para tentar recordar com vocês o objetivo inicial dessa nossa disciplina, que é prática de ensino de filosofia e metodologias. E eu tinha planejado para a gente a ideia de como pensar o uso da imagem como metodologia de aula de filosofia. E por esse motivo eu separei 4 questões que estão nesse slide, que me parecem ser a forma mais comum de se pensar a metodologia de aula usando imagens. A primeira ideia é a ideia da sensibilização, usando aí o termo criado pelo Silvio Galo, como sendo um momento inicial onde vocês escolhem imagens. A proposta do Galo, você pode usar outros elementos, não só a imagem, mas com o objetivo de trazer o aluno para a aula. E aí, então, como metodologia de aula, escolher imagens para esse momento inicial. As imagens também, no segundo ponto, como uma explicação adicional ao texto. Então, você está dando aula de um determinado tópico e resolve colocar algumas imagens para que elas ajudem na sua explicação, para ilustrar a sua explicação. Então, elas repetem, né? A imagem repete o conteúdo que você já está passando. O terceiro ponto é a provocação dessa ideia de uma imagem pensante. Qual seria essa ideia? Essa ideia de que é possível expressar pensamentos não somente pela lógica do texto argumentativo, mas também por imagens. Há imagens que nos fazem pensar. E por fim, o quarto tema é a ideia da própria aula de estética, onde se problematiza a estética, a obra de arte e, por conseguinte, as imagens, quando se faz esse recorte das imagens como obra de arte. O cinema, a reprodução de obras de arte plásticas, entre outros temas. Para tentar responder essas 4 questões, eu dividi os nossos tópicos de aulas principalmente em 2 pontos. O primeiro foi o inicial, que nós já vimos, era a ideia de como construímos imagens. Essa questão da técnica, para mim, é muito importante, porque às vezes na leitura da técnica a gente consegue entrar na ideia da construção da imagem e da necessidade de mostrar para os nossos alunos e ter como dinâmica de aula que as imagens são construção e nada melhor do que construí-las. E aí a primeira aula nossa foi todo um passeio sobre várias técnicas do cinema até chegar no cinema como conhecemos hoje. E eu propus inclusive para vocês modelos do zoetrope e também daquele praxinocope, e o traumascope, ou seja, todos esses nomes confusos, se vocês procurarem no YouTube vão achar, né, esses exemplos. A ideia de pequenos aparatos que vocês podem fazer com os seus alunos que trabalham com a ilusão de ótica e com a ideia da ideia do movimento a partir de imagens fixas, que é muito bacana, é muito interessante. E um outro ponto é a questão da montagem. A montagem cinematográfica como esse poderoso instrumento de associação de ideias, de construção, portanto, de um processo argumentativo. E eu associei uma série de autores e também com atividades práticas para vocês, como a questão do storyboard, a curadoria de cineclube, comentários a filmes, a ideia de bolar um documentário e, por fim, a questão do uso do celular, por pensar em práticas de geração de imagem a partir do celular. Tudo isso sempre destacando teorias, aspectos filosóficos, junto com práticas que podem ser levadas em sala de aula, para que vocês se alimentem dessas técnicas, dessas práticas que eu acabei de listar, para bolar um plano de aulas, né, um plano de aulas com 10 aulas, onde algum desses recursos entram para trabalhar em algum tema que vocês vão escolher. Vocês vão escolher o tema filosófico que querem atuar e vão trazer algum desses elementos para compor a metodologia de trabalho em aula. Eu já deixei inclusive um modelo lá no Siga de como descrever um plano de aula para que vocês entreguem como trabalho final. Certo, pessoal? Esse vídeo é só uma introdução. Nós temos aí todos os textos e os slides das aulas nos diferentes tópicos do Siga e eu vou fazer outros vídeos para vocês acompanharem. Então, bom trabalho para vocês, até mais!